Olá pessoal, vamos agora a mais uma questão aqui de análise combinatória, caiu na F1 2019, diz o seguinte, né? Considera uma loja que vende 5 tipos de refrigerantes, de quantas formas diferentes podemos comprar 3 refrigerantes dessa loja? Então, é um problema aparentemente simples, mas ele tem uma saída que a gente tem que analisar com cuidado, tá certo? Porque uma primeira interpretação desse problema, que é falha, é você pensar o seguinte: como você tem 5 refrigerantes e você quer escolher 3, né, então você pensar que isso vai ser uma combinação de 5, 3 a 3. Por que esse raciocínio está falho? Por que ele está falho? Porque quando você faz uma combinação de 5 elementos tomados de 3 em 3, esses 3 elementos necessariamente têm que ser distintos, tá certo? Dentro da conjectura de combinação simples. O que nós estamos dizendo? Você poderia pensar que tem os refrigerantes da marca 1, 2, 3, 4, 5, e você está escolhendo 3. Quando você está escolhendo 3 aqui, de acordo, usando essa relação diretamente, é como se você pegasse os 3 refrigerantes sempre diferentes. Então, digamos que você pegou o refrigerante 2, o 4 e o 5. Você pegou 3 refrigerantes que são diferentes. Entretanto, né, no problema, a pessoa poderia escolher todos os refrigerantes da mesma marca. Eu posso chegar e escolher os 3 refrigerantes, tudo da marca 1, por exemplo, tá certo? E aí essa relação direta falha, porque se eu usasse essa relação diretamente, é como se sempre os 3 refrigerantes fossem os mesmos. Observe que se você calcular a combinação de 5, 3 a 3, isso vai dar 5 fatorial sobre 3 fatorial e 2 fatorial, ok? Então isso vai dar 5 vezes 4 vezes 3, que vai cancelar o 3 aqui de baixo. O resultado é 20 sobre 2, que dá 10, e você tem a letra A aqui com 10 opções. Então, tem que tomar um certo cuidado, tá? Então, neste caso, não vale esse raciocínio. Nós vamos esquecer essa ideia, ok? Porque nós podemos repetir elementos aqui, ok? Então vamos para a seguinte interpretação. Vamos utilizar agora outra ideia. Nós queremos 5 tipos de refrigerantes, mas nós podemos escolher todos da mesma marca. Então digamos que as marcas são A, B, C, D e E. E eu quero dessas marcas escolher 3. Então eu quero resolver uma equação linear de modo que a soma das quantidades, né? A, na verdade, seria a quantidade de refrigerantes que eu vou escolher da marca A. B, a quantidade de refrigerantes da segunda marca. C, a quantidade de refrigerantes da terceira marca e assim por diante. E isso tem que dar 3, porque eu estou escolhendo 3 refrigerantes, né? Só para a gente compreender um pouco melhor. Por exemplo, se eu quisesse escolher todos os refrigerantes da marca A, eu colocaria aqui 3 e aqui a solução seria 0, 0, 0, 0. Nesse caso, 3 refrigerantes da marca A, nenhum refrigerante das outras marcas. Se eu quisesse escolher um refrigerante de cada marca, né, eu colocaria 1 nas 3 primeiras e 0 aqui, por exemplo. Depois poderia estar permutando as demais aqui. Se eu quisesse escolher 2 refrigerantes da marca A e um refrigerante da marca E, então as outras marcas teriam que ser zeradas. Então veja aqui, achar o número de soluções dessa equação, o número de soluções inteiras e não negativas dessa equação, responde o problema. Agora, quantas soluções inteiras e não negativas tem essa equação? Né, o que nós queremos de plano de fundo aqui é particionar o número 3 em 5 grupos. Então, em partes inteiras, né? Então, é como se eu tivesse aqui 3 pontinhos, ok? Em todas essas situações eu tivesse 3 pontinhos. E o que eu quero é particionar esses 3 pontinhos em 5 grupos, onde sempre vai ficar uma divisão inteira. O que são os separadores desses grupos? Nós podemos pensar aqui que são os sinais de mais. Ó. Então, eu quero dividir o 3 em 4 grupos usando esses sinais de mais. Eu vou colocar aqui, então, por exemplo, nesse exemplo, 3 para o A, os 3 primeiros pontos. Depois do A, não tem mais ninguém, então é só o sinal de mais que vai acompanhar. Então, é 1, 2, 3, 4, sinal de mais. Isso aqui representaria, então, a solução 3, 0, 0, 0 e 0. Um ponto seria o A, um sinal de mais. Mais um ponto para o B, um sinal de mais. Um ponto para o C e os outros sinais de mais que ficaram. Então, aqui nós teríamos a solução 1, 1, 1, 0 e 0. 2 pontos para o A, 2 pontos para o A, nenhum para o B, nenhum para o C, nenhum para o D. Então significa que
esses sinais de mais aqui, eles vão ficar todos aqui no meio. Seria 2, 0, 0, 0. Na verdade, o outro sinal de mais também aqui, nesse caso, né? Você tem os 4 sinais de mais separando as duas unidades da outra unidade. Então, na verdade, a gente transcreve esse problema para esse. Eu estou detalhando aqui, né? Mas quem já viu essa solução pode vir direto para cá. Ou seja, o que eu quero é particionar o número 3 em 5 grupos. Isso é equivalente a fazer permutações desses pontinhos com esses sinais de mais. Então, observe que uma solução muda em relação à outra quando você permuta esses pontos com relação ao sinal de mais. Então, uma permutação nesse caso seria a permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, a permutação de 7 elementos com 3 repetições do mais, não é isso? Com 3 repetições do mais, dos pontinhos, desculpa, e 4 repetições do sinal de mais. Então, isso me dá um resultado de 7 fatorial sobre 3 fatorial e 4 fatorial. Resultado disso, de acordo com a literatura, é o que? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 4 fatorial de baixo vai cancelar com esse de cima. E o 3 fatorial é 3 vezes 2. Bom, 3 vezes 2 cancela o 6. 3 vezes 2 cancela o 6. E o resultado, então, é 7 vezes 5, que é 35. Então, são 35 soluções inteiras não negativas para essa equação, né? E o número de soluções dessa equação é exatamente o número de possibilidades de você repartir esses 5 refrigerantes, esses 5 tipos de refrigerantes para 3 escolhas. Tá, ok? Então fica aí a dica. É um exercício que aparentemente é bem direto, mas ele é trabalhado com uma outra ideia um pouquinho mais complexa do que uma simples combinação. Alguns autores vão chamar isso de combinação com elementos repetidos, né? Então é isso aí, valeu. Espero que vocês tenham compreendido.